Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Programa esse que é fruto de uma parceria da Rede Luiz Flávio Gomes de Ensino com a TV Justiça. Meu nome é Erivaldo da Silva Oliveira, leciono aqui na Rede Direito Constitucional e Direitos Humanos e vou apresentar para os senhores o nosso programa. Nosso programa, como você bem sabe, tem 3 blocos distintos. O primeiro bloco é uma explanação sobre o tema hoje muito importante, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Depois, temos o segundo bloco, pergunte ao professor, perguntas técnicas sobre o tema ministrado. E, no final, temos lá o X da questão, perguntas relacionadas ao tema das provas do CESP de concursos públicos, ok? Estamos iniciando nosso programa, seja bem-vindo, vamos lá. Meus amigos, tema importantíssimo que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Meus caros, a arguição de descumprimento do preceito fundamental, chamada de ADPF, é uma ação do controle concentrado de constitucionalidade. Agora, importante, vamos recapitular um pouquinho para não ficar perdidos no tema. Quando se fala em controle concentrado de constitucionalidade, você que foi nosso aluno aqui da rede, percebeu que aquele controle é realizado por poucas, com uma quantidade menor de pessoas, em um tribunal específico, e o efeito da decisão é erga omnes vinculante. Se recordam? Presta atenção. Meus amigos, então, novamente, a ADPF é uma ação do controle concentrado de constitucionalidade. E você aprendeu comigo que controle concentrado de constitucionalidade, ele tem origem lá no direito austríaco, por inspiração do Hans Kelsen, ok? Importante. Na ideia de Hans Kelsen, o controle concentrado deveria ser feito por um tribunal único. Apenas aquele tribunal iria fazer esse controle concentrado, ok? E essa ideia de tribunal constitucional, na visão de Kelsen, nem deveria fazer parte do poder judiciário. Seria um tribunal especial, que só trataria do controle de constitucionalidade. Como se vê lá no direito europeu, né? Alemanha, Portugal, entre outros. Agora, presta atenção. Para nós, o controle concentrado de constitucionalidade, ele tem vinculação a leis, tem leis específicas que tratam no controle concentrado. E você estudou comigo, né, a lei 9868 e a 9882. Agora, com relação à DPF, especificamente, é a Lei 9882 de 99. Agora, importante, presta atenção. Tenho que ler alguns artigos importantes da Constituição que tratam do tema controle concentrado de constitucionalidade? Sim. Os senhores devem ler o artigo 97, que trata da reserva de plenário, para declarar a inconstitucionalidade, tem que ser a maioria absoluta do tribunal ou do órgão especial, onde houver. Importante. Temos que ler também do artigo 102 até o artigo 103, e do artigo 102 ao artigo 103 tem grandes temas e muitíssimas perguntas feitas na prova da ordem nos concursos públicos. Então, os senhores devem ler do artigo 102 até o artigo 103. Pensa comigo. A ação do controle concentrado indica que um tribunal especial vai fazer o controle. No nosso caso, na esfera federal, nós temos lá o Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal é quem realiza o controle concentrado, julgando a DINS, a DECOM e a DPF. No nosso caso, o programa de hoje é com relação à ADPF. Agora, presta atenção. Meus amigos, essas ações especiais, no caso a DPF, que vai ser julgada lá no Supremo Tribunal Federal, quem é que deve dar início a essa ação? Quem deve propor essa ação? Quem tem legitimidade ativa? Então, pode variar na prova, quem é autor, quem tem legitimidade ativa, quem pode propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A resposta está na própria lei que regulamenta o tema. Presta atenção. A lei é a Lei 9882 de 99. É uma lei federal que regulamentou o tema. E está dito lá na lei que quem pode propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental são as pessoas que podem propor a DIN. Presta atenção. Lá na lei 9882, especialmente no artigo 2º da lei, então lá no artigo 2º da lei 9882, está dito quem pode propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Isso pode cair em prova? É óbvio que cai em prova. Quem pode ser autor? E presta atenção, quando se fala quem pode ser autor, você entenda, quem pode assinar a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Agora, a pergunta que pode ser feita é a seguinte, professor, a lei traz para nós quais são as pessoas? Traz. A lei traz lá no artigo 2º da lei 9882. Diz assim,
podem propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Daí é dito no inciso 1º, os legitimados para ação direta de inconstitucionalidade. Então presta atenção, meu caro. A lei que regulamentou a ADPF, diz lá, no seu artigo 2º, inciso 1º, que quem pode propor a ADPF são as pessoas que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Entenda, as pessoas que podem propor ADIM, ok? Ou ADI, na abreviatura do Supremo Tribunal Federal. Vem junto comigo. Onde, amado mestre, eu vou encontrar as pessoas que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade? Aí eu tenho que fazer uma remissão à Constituição. A Constituição diz claramente, lá no artigo 103 da Constituição, quem podem propor, né? Quais são as pessoas que podem propor ADIM e ADECOM. Então presta atenção. Meu amigo, quer dizer que eu vou ter que olhar a Constituição? Você vai ter que olhar a Constituição, né? Lá no começo da Constituição, artigo 103, não é tão no começo, né? Mas está lá no artigo 103, quem pode propor. E é um rol extenso, meus caros. Presta atenção assim, está escrito assim, ó. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, quer dizer, podem propor a ADIM e a ADECOM, e é óbvio, como acabei de ver, também podem propor a ADPF, a arguição de descumprimento do preceito fundamental. O presidente da República. Quer dizer que ele tem que assinar? Ele tem que assinar. Basta a assinatura do presidente da República. 2, da mesa do Senado Federal. Se falar da mesa, se recorda nas nossas aulas do Poder Legislativo? A mesa é composta por um presidente, 2 vices e 4 secretários. Então essas pessoas deveriam assinar a ADPF? Sim. Quem mais? A mesa da Câmara dos Deputados. O presidente, os vices e secretários? Sim, deveriam assinar. Depois, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Quer dizer que a mesa da Câmara Legislativa ou da Assembleia Legislativa, quem? O presidente, os vice-secretários. Depois, governador de Estado ou do Distrito Federal. Quem tem que assinar? O governador de Estado. Tem legitimidade para isso? Tem legitimidade. Depois, na sequência, o Procurador-Geral da República. O PGR, o Procurador-Geral da República pode propor uma arguição de descumprimento do preceito fundamental? Pode propor a DPF, como pode propor a DIN e a DECOM também. E lembrem-se, não se esqueça, né? A DIN interventiva é só ele que pode propor. A DIN interventiva federal é só ele, o Procurador-Geral da República. Na sequência, Conselho Federal da Ordem de Advogados do Brasil. Presta atenção, meus caros, é o Conselho Federal. Isso costuma cair muito em prova. O Conselho Federal da Ordem é quem pode propor. Na pessoa de quem? Do presidente e mais um advogado ou outro componente do próprio Conselho Federal. Normalmente na pessoa do presidente com a assinatura de mais alguém, um advogado ou alguém do próprio conselho, que obviamente é um advogado, ok? Conselho Federal, não se esqueça, não é regional, não é seccional, é Conselho Federal da Ordem de Advogados do Brasil. Então o Conselho Federal da Ordem pode propor uma DIN, uma DECOM, uma ADPF. Acabou? Não, presta atenção. Ainda é dito, partido político com representação no Congresso Nacional. Meus caros amigos, quando se fala partido político, presta atenção. É o partido representado, né, na pessoa de quem? Da sua direção nacional. Né? Quer dizer que a direção nacional, né, na pessoa do presidente mais alguém, junto, vai assinar também um advogado, né, vai precisar de um advogado nesse caso, poderá propor uma ADPF. Não se esqueça para fins de concurso, é partido político com representação no Congresso Nacional. Entenda, um partido que tenha ou um deputado federal ou um senador, ok? Um deputado federal ou um senador. E o último inciso diz assim, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, presta atenção. Uma confederação sindical. Quando se fala em confederação, você tem que ter um agrupamento, pelo menos, de três federações. Né? 3 federações. Isso é um conceito dado até pela CLT. Então, a confederação sindical, você entenda, é um grupo de federações. Ok? E presta atenção. Entidade de classe de âmbito nacional. Entidade de classe de âmbito nacional. Então, a classe, entenda, por exemplo, a Associação Nacional dos Magistrados, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, eles podem propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Amigos, o artigo 103 é o que é requerido em prova. Então, a gente implora para os alunos, se cair a DPF, né, se você está estudando a DPF em casa, não esqueça de copiar no caderno o artigo 103, os vários incisos. Isso vai te ajudar. Isso é muito importante, diga-se passagem. Acabou? Não. Então, eu acabei de ver para vocês quem tem legitimidade, quem pode ser autor de uma DPF. Repetindo, de acordo com a lei, quem pode propor a DIN. Qual que é a lei? Lei 9882 de 99. Ok?
Agora, presta atenção. Meus amigos, as pessoas que podem propor a DIN estão descritas aonde? Meus caros, estão descritas claramente no artigo 103 da Constituição, que os senhores devem decorar, Daí a próxima pergunta que vem ao tema é a seguinte: onde vai ser julgada a DPF? Bem junto comigo. Meus amigos, a DPF é julgada lá no Supremo Tribunal Federal. Por quê? O parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição, então preste atenção para não errar isso em prova. O parágrafo 1º do artigo 102 é bem claro para nós. Quer ver? Presta atenção. Está dito lá, o parágrafo 1º do artigo 102, diz assim: a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Vem junto comigo. Quer dizer, professor, que no parágrafo 1º do artigo 102, presta atenção, no parágrafo 1º do artigo 102, eu tenho lá uma norma constitucional de eficácia limitada? Olha, é mesmo, ó, misturando assuntos como acontece nos concursos públicos e na prova da ordem. Eu vou repetir. No parágrafo 1º do artigo 102, um exemplo clássico, eu tenho lá um exemplo clássico de norma constitucional de eficácia limitada? Sim. Vocês se recordam que a eficácia das normas pode ser de eficácia plena, contida e limitada? Lembra? Plena e contida não dependem de regulamentação, são auto-aplicáveis, auto-executáveis, etc. Agora, a eficácia limitada é aquela norma da Constituição que vai depender de uma normatividade infraconstitucional. E como é que eu sei que o parágrafo 1º do artigo 102, que trata da DPF, é uma norma constitucional de eficácia limitada? Meus caros, o próprio texto diz para nós: a arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada, verbo voltado para o futuro, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, e o mais importante, na forma da lei. Na forma da lei. Quer dizer que eu preciso de uma lei ordinária, ou seja, de uma lei federal, feita pelo Congresso Nacional, disciplinando o tema ADPF? Perfeito. Ok? Ah, professor, agora entendi. Quer dizer que eu tenho uma norma da Constituição que, para ter efetividade, ou seja, robustez aqui no mundo concreto, necessita de uma regulamentação, de uma norma constitucional. A norma constitucional de eficácia limitada depende da lei, nesse caso, uma lei ordinária, para dar efetividade à DPF. Perfeito. A lei foi feita? Acabei de falar para os senhores no começo da aula, desse nosso encontro, na verdade, né? É a Lei 9882 de 99. Vem junto comigo. Lá no parágrafo 1º do artigo 102, está dito que a DPF é julgada pelo STF nos termos da lei. Qual que é a outra pergunta típica de prova, agora mais difícil, normalmente em prova da magistratura, do Ministério Público, delegado de polícia. Se está dito nos termos da lei e é competência do Supremo apenas julgar, isso é competência originária? Sim. É um exemplo de competência originária que não está no inciso 1º do artigo 102. Os senhores que estudam o tema sabem que no artigo 102, no inciso 1º, eu tenho lá a competência originária do Supremo Tribunal Federal. As matérias listadas no inciso 1º do artigo 102, quem deve julgar é o Supremo Tribunal Federal. Isso é competência originária, ok? Agora, pergunta de prova, de concurso bem difícil. Doutor, só no inciso 1º do artigo 102 eu tenho a competência originária do Supremo Tribunal Federal? A resposta tem que ser negativa. Não. Não, senhor examinador, não, excelência. Por quê? Acabei de mostrar para vocês que no parágrafo 1º do artigo 102 também há um caso de competência originária do Supremo. Compete ao Supremo julgar a ADPF nos termos da lei. E a lei nós sabemos que é a Lei 9882 de 99. Agora, importante para nós. Daí vem lá, quais situações, né, devem ser julgadas pela ADPF? O que a ADPF pode julgar? Aí eu tenho que prestar atenção no artigo 1º da Lei 9882. Diz assim: a arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal. Até aí, nenhuma novidade. E terá por objeto, presta atenção, agora que interessa, para fins de concurso, aí você tem que prestar atenção, se for o caso, a anotar no caderno, porque é a questão típica de primeira fase, né? Tem por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental
resultante de ato do poder público. Repetindo, evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Então, presta atenção. Quer dizer que eu tenho um ato do poder público. Pode ser uma lei, pode ser um ato normativo. Mas entenda, alguém do poder público realizou um ato que violou, que lesionou o preceito fundamental. Importante. Meus amigos, você não erre isso em concurso, nem na prova. A lei não diz o que é preceito fundamental. A lei não diz o que é preceito fundamental. Essa será uma criação, como eu digo para meus alunos, dos senhores quando estiverem advogando, ou quando estiverem denunciando, ou quando estiverem julgando. Os senhores vão estabelecer o conceito de preceito fundamental. Importante. Nem a Constituição, nem a lei trazem o conceito de preceito fundamental. O preceito fundamental vai ser uma construção doutrinária e jurisprudencial. Por isso, a efetiva participação dos senhores na formação do que é preceito fundamental. Agora, para nós, tenho que ajudar os alunos, os colegas, meus amigos. Falei em preceito fundamental, é só lembrar. Preceitos são normas, né? Pode levar para esse lado. Normas previstas na Constituição. Normas no sentido bem genérico, né? Preceitos, entenda como normas previstas na Constituição. Então, meu caro, eu tenho lá normas da Constituição que são contrariadas por quem? Por normas infraconstitucionais. Então, normas infraconstitucionais, leis, atos normativos, contrariam normas da Constituição. Contrariam preceitos fundamentais. Como é que eu sei disso? Ora, você sabe muito bem que a Constituição é a lei fundamental do Estado e o limite de poder dentro desse próprio Estado. Se ele é a lei fundamental, o que há nela? Preceitos fundamentais. Ok? Acabou? Não, presta atenção. Repetindo, existe uma lesão ou uma violação de um preceito fundamental, de uma norma da Constituição. Agora, o próprio artigo 1º da lei diz assim, artigo 1º da lei, cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Isso pode cair em prova? Lógico que pode, cai assim. O artigo 1º, eu acabei de falar para vocês, agora presta no parágrafo único. Caberá também a arguição de descumprimento do preceito fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional, quer dizer, há um conflito, né? Controvérsia constitucional, sobre lei ou ato normativo, e aí vai explicitar para nós, lei ou ato normativo, federal, estadual ou municipal, inclusive municipal, incluídos anteriores à Constituição. Presta atenção. O próprio artigo 1º vai, de certo modo, disciplinar ainda mais. Lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos anteriores à Constituição Federal de 88. Não posso deixar de conversar com os senhores sobre o tema. Por quê? Para nós, o que é importante? É o texto que está escrito na lei, que vai cair na prova. Vai cair na prova. Mas saibam que lei não pode ampliar a competência do Supremo Tribunal Federal. Então, tecnicamente, o que a Lei 9882 fez? Ampliou a competência do STF para julgar a ADPF, inclusive de lei ou ato normativo municipal. Só que lei ou ato normativo municipal em controle concentrado, o próprio Supremo diz que não se admite ADPF, como não se admite controle concentrado de ADIM, por meio de ADIM, ou até de ADCOM, de lei ou ato normativo municipal. Então, meus caros, a lei, entendo, ampliou indevidamente a competência do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Uma lei ordinária ampliou a competência do STF, inclusive para julgar lei ou ato normativo municipal em controle concentrado. Em sede o quê? Em sede ADPF. Por quê? Nós sabemos que na Constituição não há previsão de controle concentrado de leis ou atos normativos municipais. Nem a ADIM, a ADCOM nem tem cabimento, porque é só lei federal, e a ADPF, apesar da previsão na lei, não deve se admitir a ADPF de lei ou ato normativo municipal. Agora, importante, meus amigos, incluídos anteriores à Constituição de 88. Lei federal anterior à Constituição de 88 pode ser objeto da ADPF? Pode sim. Olha que interessante. O próprio Supremo Tribunal Federal, há pouco tempo atrás, afirmou que a lei de imprensa não tinha cabimento em vários artigos com relação a violar preceitos fundamentais, estabelecendo inclusive censura, né? Importante, olha aqui, a ADPF num concurso, primeira fase, se eu tenho uma lei ou ato normativo anterior à Constituição, controle concentrado, meu amigo, só cabe a ADPF, ok? Controle concentrado só vai caber a ADPF. Isso é recorrente em concurso público, porque a própria lei diz, incluídos anteriores à Constituição. Porque presta atenção,
essas leis ou atos normativos anteriores à Constituição, tecnicamente, nem se contrariam à Constituição, nem poderiam ser recepcionados. Seriam tidos como revogados. Mas, pasmem, várias normas que contrariam, leis federais anteriores à Constituição, que contrariam preceitos fundamentais, ainda perduraram por muito tempo dentro do nosso ordenamento jurídico, surtindo efeitos. O caso primordial, recorrente, que vocês devem estudar, é a DPF da Lei de Imprensa. Ficou claramente previsto lá. E foi uma decisão maravilhosa do Supremo Tribunal Federal, porque a Lei de Imprensa abarcava várias inconstitucionalidades, várias violações de preceitos fundamentais. Ok? Então, para nós, o que interessa é o texto que está na Constituição. É óbvio que é um tema muito polêmico. Eu estou afirmando para os senhores que a lei federal ampliou indevidamente a competência do Supremo Tribunal Federal. E aquilo que é anterior à Constituição, que viola preceito fundamental, nem deveria ter sido recepcionado, mas continuou e foi objeto da obrigação, da imposição de fazer, se ingressar com a DPF. E o Supremo Tribunal Federal, brilhantemente, suspendeu a aplicação da lei de imprensa. Agora, presta atenção. Não posso esquecer que para a DPF existe o princípio da subsidiariedade. Então, entenda, meus amigos, eu só posso utilizar a DPF se não houver outro mecanismo processual para sanar a lesão. Eu só posso, no seu caderno anote aí, só posso usar a DPF se não houver nenhum outro mecanismo processual para sanar a lesão. E eu verifico isso claramente, no parágrafo 1º do artigo 4º. Parágrafo 1º do artigo 4º, diz assim: não será admitida a arguição de descumprimento do preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Qualquer outro meio jurídico de sanar a lesividade. Ok? Esse primeiro bloco é um bloco interessante, fizemos uma visão geral e agora vamos para o segundo bloco, aprofundando o tema, com o bloco Pergunte ao Professor. Meus amigos, iniciamos o segundo bloco, Pergunte ao Professor. São perguntas feitas sobre o tema, que nós vamos responder agora. Vamos à primeira pergunta, então. Professor, a arguição de descumprimento de preceito fundamental tem relação com o princípio da subsidiariedade? Meus amigos, questão inteligente. Se a DPF tem a ver com o princípio da subsidiariedade. Foi até o último comentário que eu fiz no primeiro bloco. Importante, tem sim. Meus amigos, o princípio da subsidiariedade indica o quê? Que não pode haver nenhum mecanismo processual para sanar a lesão, presta atenção, em definitivo. Se houver um mecanismo processual para sanar a lesão em definitivo, eu não posso usar a DPF. Agora veja que interessante. Antes da chegada do ministro Gilmar Mendes, lá no Supremo Tribunal Federal, as DPFs que lá ingressavam, o ministro relator perguntava: tem alguma ação judicial sobre o tema? Tem algum remédio judicial já discutindo o tema? Se a resposta fosse sim, o feito seria arquivado. Agora, interessante, o professor Gilmar Mendes chega lá, o ministro Gilmar Mendes chega e vai explicar: olha, meus caros amigos, a arguição de descumprimento do preceito fundamental, ela tem uma peculiaridade. Nós temos que admiti-la para sanar em definitivo aquela lesão de preceito fundamental, aquela violação afrontosa, grave da Constituição. Importante, com relação ao princípio da subsidiariedade, tem fundamento legal? Está dito, vou repetir, está dito na lei. A lei diz lá no artigo 4º, diz assim, artigo 4º. A petição inicial será indeferida liminarmente pelo relator, quando não for o caso de arguição de instrumento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta lei ou a petição for inepta, E o parágrafo 1º, que é o que nos interessa. O parágrafo 1º do artigo 4º é o fundamento para o princípio da subsidiariedade. Diz assim: não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Meio eficaz de sanar a lesividade. Presta atenção. Quer dizer, meus caros, que seria um meio eficaz de sanar em definitivo essa violação de preceito fundamental. Estancar, não vai mais acontecer isso. E é óbvio, se existem ações ordinárias, ou até remédios constitucionais, mandados de segurança sobre o tema, habeas corpus, ou mandados de injunção, etc., várias ações sobre o tema, é sinal de que não se esgotou em definitivo
àquela lesão, àquele preceito fundamental. Diga, e você percebe isso claramente com relação ao julgamento da ADPF, da lei de imprensa, porque a gente vem comigo. Os senhores sabem que haviam várias ações judiciais, né, nos casos concretos, questionando, às vezes, algum abuso cometido por uma autoridade com fundamento na própria lei de imprensa. Olha, existe possibilidade de haver um plágio aqui, nessa obra, então nós vamos recolher todas as obras e não vamos, até o julgamento final, deixar que as obras sejam vendidas. Vocês viram claramente isso em várias ações, né? Em várias ações cíveis, determinava-se a busca e apreensão de qualquer tipo de impresso sobre aquele tema. E às vezes eram injustiças, só que injustiças que seriam sanadas muito tempo depois. Quer dizer que existiam ações judiciais sobre o tema? E com esse julgamento da ADPF ficou bem claro isso. Pode haver várias ações judiciais sobre o tema, mas essas ações judiciais não iriam sanar em definitivo a lesão ao preceito fundamental, a lesão à Constituição. Então, esse é um tema importante, é um tema recente, porque perceba, a ADPF, a lei que regulamentou, a lei 9882 de 1999. Então, são pouco mais de 10 anos. E pouco mais de 10 anos para um instituto jurídico é pouco tempo para ele se sedimentar. Então, nós estamos aprendendo passo a passo, sobre o tema ADPF. Mas é importante que veio para nós, e já houve, né, ADPFs muito importantes. Eu recomendo que vocês leiam a seguinte, presta atenção. Os senhores vão entrar no site do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br, e lá no site do STF, vão pesquisar ADPF da Lei de Imprensa, ADPF dos pneus usados, muito importante, Lei de Imprensa, pneus usados, e ADPF da anencefalia, né, que vai abrir um precedente muito importante para nós no campo do direito. Estudem ou leiam as emendas, as decisões dessas ADPFs, né? Com certeza, imprensa, lei de imprensa, pneus usados e a da anencefalia, que deve ser resolvida em pouco tempo. Importante, a ADPF, para fins de concurso, primeira fase. Eu preciso que na apreciação da ADPF não haja nenhum mecanismo processual para sanar a lesão. Presta atenção, em definitivo. Porque se houver, eu não posso admitir a ADPF. É a subsidiariedade, o princípio da subsidiariedade. Entenda, se houver algum mecanismo processual para sanar a lesão, não pode ser adotada a ADPF, ok? Artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9882 de 99. Vencida essa primeira pergunta, vamos à próxima. Professor, qualquer pessoa pode se utilizar de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental? Veja que interessante, será que qualquer pessoa pode se utilizar, pode propor uma ADPF? A resposta claramente é não. E preste atenção, meus caros, a Lei 9882 de 99 determina para nós que quem pode propor ADPF são as pessoas que podem propor a DIN. Onde é que eu visualizo isso? Os senhores vão até a Lei 9882, está no artigo 2º. Podem propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Inciso 1º, os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade. Então, entenda, a lei diz que quem pode propor a ADPF é quem pode propor a DIN, ou ADI, que significa ação direta de inconstitucionalidade. Mas não respondeu para a gente, não respondi para vocês ainda onde é que estão as pessoas. Você tem que compulsar a Constituição. Presta atenção. No artigo 103 da Constituição, estão descritas as pessoas que podem propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental. São 9 incisos, que eu imploro, decorem esses 9 incisos, porque eles são recorrentes em prova, e você não pode errar uma questão por não ter lido um artigo específico. O pessoal do CESP, da Fundação Carlos Chagas, VUNESP, dos grandes institutos que fazem provas, adoram pegar uma pessoa desse inciso e perguntar se pode propor ou não a DPF. Então, veja lá, o artigo 103, presta atenção no caput do artigo 103 da Constituição. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Então, o caput do 103 diz a DIN e a DECOM. E a lei da ADPF, 9882, diz lá que podem propor a DPF quem pode propor a DIN. Não se esqueça para fins de concurso. Podem propor a DIN, a DECOM e a DPF as pessoas do artigo 103 da Constituição.
Por isso que a gente implora para vocês lerem. Leiam o artigo 103. E não se esqueça, meus caros, também são as pessoas na Constituição que podem propor a criação, revisão ou cancelamento de uma súmula vinculante. São as mesmas pessoas que podem propor a criação, revisão ou cancelamento de uma súmula vinculante. Nossa, quer dizer que as pessoas do artigo 103 podem propor ADIM, ADCOM, ADPF e criação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante? Sim, por isso que a gente implora para o aluno, leia, decore o artigo 103. A única ressalva, que você não pode esquecer, é que a ADIM interventiva federal, só o Procurador-Geral da República pode propor. Mas, entenda, o PGR também está listado lá no artigo 103. Ok? Repetindo, ADIM, ADCOM, ADPF e criação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante, as pessoas do artigo 103. Mas cuidado, que tem uma ação do controle concentrado, que é a ADIM interventiva, que só o Procurador-Geral da República pode propor. Tem que ser a ADIM interventiva federal. Ok? Agora presta atenção que nós vamos dar uma olhadinha em quais são as pessoas do artigo 103 da Constituição. Vem junto comigo, ó. Diz lá. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. 1. O Presidente da República. 2. A mesa do Senado Federal. 3. A mesa da Câmara dos Deputados. 4. A mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 5. Governador de Estado ou do Distrito Federal. 6. Procurador-Geral da República. Não se esqueça para fim de prova. É o chefe do Ministério Público da União. Importante. Conselho Federal da Ordem de Advogados do Brasil. Como eu disse no primeiro bloco, não se equivoque em prova. É o Conselho Federal da Ordem de Advogados do Brasil. Não é regional nem seccional. É o Conselho Federal da Ordem que pode. Depois, partido político. Presta atenção. Partido político com representação no Congresso Nacional. Como foi dito, um partido que tenha ou um deputado federal ou um senador. 9. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. E esses 9 incisos, professor, eu tenho que decorar? Você vai ter que decorar, porque vai cair em concurso, ok? Importante para nós, as pessoas previstas no artigo 103 da Constituição podem propor ADIM, ADCOM, ADPF, criação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante, isso previsto no texto da própria Constituição, ok? Vamos avançar para a próxima pergunta? Professor, a arguição de descumprimento de preceito fundamental faz parte do controle difuso de constitucionalidade? Meus caros, a resposta é não. A ADPF não faz parte do controle difuso de constitucionalidade. Não faz parte do controle difuso. Se recordam? No controle difuso, nós temos lá origem no direito norte-americano, se recordam? No caso Marbury versus Madison, em 1803, e ali eu tenho um caso concreto, ok? O controle difuso envolve um caso concreto. Autor versus réu. A pessoa, para proteger um bem da vida, alega uma inconstitucionalidade. Perante quem? Perante aquele juiz competente para a causa. Presta atenção. Meus caros amigos, quer dizer que pode ser um juiz singular, pode ser um tribunal ou um tribunal superior? Sim. No controle difuso, é aquele magistrado competente para julgar aquela causa na instância em que se encontre. Importante, controle difuso, qualquer pessoa que teve o interesse lesado pode propor a DPF, perfeitamente, perante qualquer magistrado competente para aquela causa. Presta atenção, inclusive, meus caros, o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer que o próprio Supremo Tribunal Federal pode julgar, realizar o controle difuso de constitucionalidade perfeitamente. Perceba, os exemplos comuns de prova: julgamento de um recurso extraordinário, julgamento de um habeas corpus, de um mandado de segurança. Quer dizer que o Supremo Tribunal Federal pode realizar controle difuso de constitucionalidade? Sim, ele pode realizar controle difuso. Ao julgar recurso extraordinário, que é o exemplo clássico de prova, mandado de segurança, habeas corpus. E, para finalizar a explicação, presta atenção. No controle difuso, nós temos os efeitos entre as partes. Os efeitos do controle difuso atingem apenas as partes. As partes. Tem uma exceção, não posso me furtar de falar, presta atenção. O artigo 52, inciso 10 da Constituição, autoriza que o Senado, por meio de uma resolução, possa suspender os efeitos de uma lei que foi julgada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal, agora presta atenção, no controle difuso de constitucionalidade. Então, uma resolução do Senado pode ampliar os efeitos de entre as partes para erga omnes, sim, porque vai suspender a execução da lei. A atuação da resolução do Senado tem a ver com controle difuso e não com controle concentrado. Então, presta atenção. A ADPF não faz parte do controle difuso, que eu acabei de explicar para os senhores. A ADPF faz parte do controle concentrado de constitucionalidade, ok? Pessoas especiais, quem pode propor a ADIM, as pessoas do artigo 103. O foro é o Supremo Tribunal Federal, parágrafo 1º do artigo 102. E os efeitos são erga omnes vinculante, ok? Presta atenção, vamos avançar para a próxima pergunta. Professor, pode haver modulação de efeitos de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental? Olha que questão difícil, se pode haver a modulação dos efeitos. Quando se fala modulação dos efeitos, entenda mudança dos efeitos. Porque a regra dos efeitos da ADPF são erga omnes e vinculante. E não se esqueça, ex tunc, lembra o ex tunc? Lembra do Michael? Bate na testa, vai para trás, ex tunc, efeito retroativo. Então, em regra, a ADPF tem efeito retroativo, ex tunc, para trás, efeito retroativo. Agora, pode haver a modulação desses efeitos? Ao invés de ficar ex tunc, ser ex nunc, pode haver? Pode. Inclusive tem previsão na própria lei. Quer ver? A própria lei que regulamentou a ADPF, diz lá a modulação dos efeitos. Está lá no artigo 11 da lei 9882. Artigo 11. Presta atenção aqui comigo, ó. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo no processo de arguição de descumprimento do preceito fundamental, agora é importantíssimo, presta atenção. E tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, agora presta atenção que vem o principal, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3, entenda a maioria qualificada, né? Seus membros, 2/3 de 11 são 8 ministros. Restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Então, no artigo 11, está claro para nós que pode haver a modulação de efeitos. Modulação de efeitos, meus caros, entenda, modulação temporal. Modulação de efeitos, modulação temporal. É a mudança dos efeitos de ex tunc, que é retroativo, para ex nunc, que seria proativo, para frente. Fundamento está no artigo 11 da lei 9882, que a gente recomenda que os senhores copiem no caderno. Por quê? São questões recorrentes, importantes da magistratura, do Ministério Público e da própria prova da OAB, ok? Vamos enfrentar a próxima questão? Professor, quais são os efeitos de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental? Meus caros, os efeitos de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental são os mesmos efeitos do controle concentrado em geral. São efeitos erga omnes, contra todos, vinculante, entenda, do jeito que foi decidido, tem que ser acatado pelos demais órgãos, do próprio Poder Judiciário, Administração Pública, e ex tunc, que entenda retroativo. Importante. Acabamos de afirmar para os senhores, esse efeito retroativo pode ser modulado, pode ser mudado para proativo, para frente. Eu encontro isso onde? No artigo 11. Mas com relação aos efeitos serem erga omnes vinculante, a própria lei vai dizer para nós. A própria lei diz lá para nós. Artigo 10 da lei 9882. Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental. Então tem um caráter disciplinador. Faça, entenda desse jeito para evitar a lesão ao preceito fundamental. Aí diz assim o parágrafo 1º. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. Então, o presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal. Daí vem o parágrafo 2º. Dentro do prazo de 10 dias, contado a partir do trânsito julgado da decisão, sua parte dispositiva será publicada em sessão especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União, até aí nada extraordinário.
Agora, presta atenção no parágrafo 3º do artigo 10. Artigo 10, parágrafo 3º, diz assim: a decisão terá eficácia contra todos. Em latim, erga omnes. Decisão terá eficácia contra todos, entenda, erga omnes, e efeito vinculante. Quando se fala efeito vinculante, você entenda, do jeito que for decidido, deve ser cumprido pelas demais instâncias do Poder Judiciário e da própria administração pública, ok? E aos demais órgãos do Poder Público. Então, os órgãos do Poder Público têm que aplicar aquela decisão do jeito que foi determinado. Os efeitos são erga omnes, vinculante, não se esqueça aqui, retroativo, ex tunc. Por quê? Aquilo que viola preceito fundamental não poderia existir desde a sua efetividade. Ok? Efeito, a regra é ex tunc. Não se esqueça que pode haver a modulação dos efeitos. O fundamento seria o artigo 11 da Lei 9882. Presta atenção. Meus caros, o tema de hoje muito importante, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não se esqueça que a arguição na Constituição está prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição. Presta atenção. E está dito lá que a DPF é julgada pelo STF nos termos da lei. E nós vimos que essa norma é de eficácia limitada, depende de uma lei, e a lei foi feita. É a Lei 9882 de 99. Nós imploramos para você, antes de qualquer prova, qualquer concurso público, os senhores são obrigados a ler a Lei 9882 de 99. Por quê? Nas questões difíceis do CESP, dos outros institutos, Fundação Carlos Chagas, ESAF, etc., eles pegam o texto da lei. E tem aluno de faculdade que, pasma, ele não gosta de ler o texto da lei. Quando muito, o diploma legal, a Constituição. Mas a lei específica que regulamenta um assunto, ele não gosta de ler. Adivinha o que os examinadores fazem? Pegam aquele texto de uma lei específica sobre um tema e perguntam em prova. Aí o indivíduo erra e fica triste. Por quê? Não fez aquilo que a gente pediu. A Lei 9882 de 99 deve ser lida. Na lei, eu vou destacar alguns pontos importantíssimos. Presta atenção. Meu caro, a DPF, para usá-la, não pode haver nenhum mecanismo processual para sanar a lesão, que é o princípio da subsidiariedade. Quem pode propor a DPF são as mesmas pessoas que podem propor a DIN. Além disso, muitíssimo importante, pode haver modulação dos efeitos? Pode assim, dos efeitos de retroativos para proativos? Sim, leiam artigo 11. E com relação aos efeitos serem erga omnes vinculante, está lá no parágrafo 3º do artigo 10. Ok? Com isso, nós fizemos uma revisãozinha sobre o tema. Não se esqueça que a DPF faz parte do controle concentrado. Vamos avançar para o terceiro bloco. Pergunte ao... Aliás, resolução de questões, né? É o X da questão. Vamos avançar, então, para o próximo bloco, que é o X da questão. Meus amigos, sejam bem-vindos ao X da questão, o último bloco do nosso programa de hoje. Vamos enfrentar questões recentes da prova que tem a ver com o tema arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então vai aparecer na sua tela a primeira perguntinha. Vamos ver lá qual é a pergunta que foi feita sobre o tema. Vejam, acerca do controle de constitucionalidade concentrado, julgue os itens a seguir. Então, para a gente revisar, controle concentrado de constitucionalidade é aquele que tem inspiração no direito austríaco, né? Inspiração em Hans Kelsen, onde pessoas especiais podem propor ações especiais e, obviamente, haverá efeitos especiais. O controle concentrado, o principal indicativo, tem a ver com apenas um tribunal específico que iria julgar aquelas ações do controle concentrado. E nós vimos na nossa explanação que, no Brasil, pessoas especiais podem propor as ações especiais, entenda a DIN, a DECOM, a DPF, num tribunal especial. Na esfera federal, o Supremo Tribunal Federal é quem vai julgar. E tem efeitos especiais previstos na Constituição e na própria lei. Ok? Feito isso, vamos lá ver o primeiro item. Depois dessa breve revisão. Diz assim, primeiro item. A administração pública indireta, assim como a direta, nas esferas federal, estadual e municipal, fica vinculada às decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade. Será que isso é verdade? Está dito lá, repetindo, vou ler outra vez. A administração pública indireta, assim como a administração pública direta, nas esferas federal,
estadual e municipal, fica vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade. Vem para cá, meu caro, presta atenção. Será que eles não pegaram algum texto da Constituição, de um artigo, de um parágrafo, e colocaram na prova para testar os senhores? Eu vou ler para os senhores o parágrafo 2º do artigo 102. Diz assim: as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Meus caros, é o parágrafo 2º do artigo 102. Será que eles fizeram isso? Eles pegaram, né, o trecho do parágrafo 2º do artigo 102, parafrasearam e colocaram na prova? Isso mesmo. Entenda, esse primeiro item está correto, claramente correto, porque praticamente é o parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição. Vamos enfrentar o próximo item, vai aparecer na sua tela. O próximo item, vejam lá, em razão do princípio da subsidiariedade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão somente será cabível se ficar provada a inexistência de qualquer meio eficaz para afastar a lesão no âmbito judicial. Vem aqui para cá, meus amigos, vem aqui comigo. Quer dizer que princípio da subsidiariedade, nós vimos na explanação que nós fizemos anteriormente, tem a ver com a ADPF, com a arguição de descumprimento de preceito fundamental. E o item fala de ação direta de inconstitucionalidade. Óbvio que fizeram uma inversão das coisas aí. Cabe o princípio da subsidiariedade para a ADPF e não para a ADIM, para a ação direta de inconstitucionalidade. Portanto, esse item 2º está equivocado, porque o princípio da subsidiariedade tem a ver com a ADPF lá no artigo 4º, no seu parágrafo 1º, ok? Vamos ver o próximo item sobre o tema? Próximo item sobre o tema, próximo item aparece na sua tela e está dito lá, vejam lá, é possível controle de constitucionalidade de direito estadual e do direito municipal no processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Repetindo, é possível controle de constitucionalidade do direito estadual e do direito municipal no processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Meus caros, vem para aqui para cá. Ó, esse item, se eu olhar na lei 9882, está dito lá no artigo 1º, né, no inciso 1º, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo, federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição 88. Artigo 1º, parágrafo único, inciso 1º. Quer dizer que é o texto da lei que pegaram para colocar na prova? É. Desse modo, esse item 3º está correto, porque é o texto da lei. Está correto, ok? Vamos ver o item 4º. Quarto item agora. Quarto item vai aparecer na sua tela, veja lá. São legitimados para propor a ação direta de inconstitucionalidade interventiva os mesmos que têm legitimação para propor a ação direta de inconstitucionalidade genérica. Vem para cá. Meus caros, falei durante a aula, a de interventiva pode ser federal ou estadual. A de interventiva federal, apenas o Procurador-Geral da República pode propor, ok? A de interventiva federal, apenas o Procurador-Geral da República. E eu verifico isso claramente no inciso 3º do artigo 36, ok? Então não são todos os legitimados, são as pessoas, quem pode propor a de interventiva? Só o Procurador-Geral da República, artigo 36, inciso 3º. Portanto, esse quarto item está equivocado. Presta atenção. Portanto, os itens, aqui para nós, 1º e 3º estão corretos. 1º e 3º estão corretos. Vamos ver nas alternativas onde se encaixa? Estão certos apenas os itens. Olha lá, letra B de bola, né? 1º e 3º, apenas os incisos 1º e 3º são os corretos, ok? Com isso, nós vencemos
a primeira questão. Vamos avançar então para a próxima questão, que foi separada. Questão também atual sobre o tema, já está na sua tela. Veja lá. Assinale a opção incorreta, que é a errada, cuidado em prova, né? Com relação à arguição de descumprimento de preceito fundamental. Qual é a que está errada, está incorreta? Vamos ver lá a letra A que já está na tela, o que diz? Cabe reclamação ao Supremo Tribunal Federal quando for descumprida decisão que tem a ver com o quê? Decisão tomada em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Meus caros, a letra A, está dito lá, cabe reclamação ao STF quando for descumprida decisão do Supremo Tribunal Federal, do STF, né? Descumprida decisão do STF em ADPF. Meus caros, vem para cá. Óbvio que sim. Está no artigo, previsto no artigo 102, que descumprida a decisão do STF, cabe reclamação. O STF tem, né, a competência para julgar reclamação do descumprimento de suas decisões. E quem descumprir a decisão em ADPF, quem descumprir pode ser objeto de sujeito passivo de uma reclamação ser proposta lá no Supremo. Quer dizer que cabe sim reclamação, está lá no artigo 102, inciso 1º da Constituição, 102, inciso 1º da Constituição, lá embaixo, no artigo 102, inciso 1º, a linha L, reclamação para a preservação de sua competência e a garantia da autoridade de suas decisões. Quer dizer que sim, cabe reclamação se descumprida uma decisão em ADPF. Então, a letra A está correta, texto expresso da própria Constituição, ok? Vamos ver a letra B. Letra B vai aparecer na sua tela, veja lá, letra B. Qualquer cidadão pode propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental? Meus caros, vem para cá. Nós vimos quem pode propor ADPF são as pessoas previstas lá no artigo 103 da Constituição, ok? E lá não está previsto qualquer cidadão. Portanto, já achamos a questão. A letra B está errada, equivocada, porque cidadão não pode propor ADPF. Então já achamos uma alternativa incorreta. Vamos ver as demais, por que as outras demais estão corretas? Vamos ver? A letra C. Vejam lá a letra C. As decisões de mérito em arguição de descumprimento de preceito fundamental, as decisões de mérito em ADPF, diz assim, possuem efeito vinculante. Possuem efeito vinculante. Será que possuem efeito vinculante? Vem para cá, meu caro. Nós vimos lá no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9882, que a decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do poder público. Então, essa letra C está correta, ok? Presta atenção. Está correta? Sim, plenamente correta. É o parágrafo 3º do artigo 10 da Constituição. A Constituição não, artigo 10 da Lei 9882 de 99. Vamos ver a letra C agora? A letra D? A letra D vai aparecer na sua tela, veja lá, letra D. A arguição de descumprimento de preceito fundamental não será admitida quando houver outro meio eficaz para sanar a lesividade. Não vai se admitir a ADPF quando houver outro meio eficaz para sanar a ADPF. Meus caros, nós vimos durante a explanação que isso está dito lá no parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 9882. Não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Parágrafo 1º do artigo 4º. Portanto, meus caros, está correta a letra D. Presta atenção aqui comigo. Do que nós vimos até agora, a letra B era a incorreta e as demais estavam corretas, ok? Fica um abraço para vocês, sucesso, obrigado ao pessoal da técnica aqui e vamos nos encontrar num próximo encontro. Até lá!